Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Heraldo trazendo para você mais um estudo sobre namoro e noivado segundo o coração de Deus. Essa é a segunda aula. Você verá aqui na nossa descrição o link da primeira aula. Não assista a segunda sem assistir a primeira. São momentos especiais na sua vida. Você provavelmente está assistindo porque eu indiquei, você é minha ovelha, está fazendo esse curso de noivos. Onde você vai lá no site da igreja, pega o estudo sistematizado e depois pega as perguntas, assiste o vídeo, a apresentação, a aplicação do estudo, responde as perguntas e assim a gente vai se acompanhando para que a gente possa preparar você para o seu casamento. Ou talvez você encontrou, esse vídeo foi compartilhado por alguém. Seja bem-vindo, é uma bênção ter você conosco. Roda a vinheta. Muito bem. Esse estudo é dividido em 4 perguntas. Nós vamos para a segunda pergunta agora. E a segunda pergunta é: como podemos saber se escolhemos a pessoa certa? Gente, eu achei uma pesquisa muito interessante. Essa pesquisa ela foi feita há cerca de 2 anos atrás por um instituto cristão americano. Eu não vou dizer exatamente qual foi o percentual dele, porque, poxa, já faz 2 anos, isso mudou, ou um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas não mudou radicalmente. Todas essas 3 perguntas que eu selecionei, elas tiveram mais de 60% de pessoas que confirmaram, que responderam dessa forma. Tá certo? Então isso só pode ter se atenuado mais, caído um pouquinho, mas ou seja, essas perguntas foram respondidas pela maioria dos jovens que estavam namorando e estavam noivando sobre esse assunto. Então olha só, eu coloquei aqui ao lado da tela, né, a pesquisa revelava, há 2 anos atrás, que mais de 60%, essa era bem mais de 60% das pessoas se frustraram com o primeiro relacionamento que elas sonhavam. Olha o que a pesquisa está revelando. Todo mundo tem aquele sonho, todo mundo tem aquele biotipo, todo mundo tem aquela pessoa que adoraria se relacionar com ela. Mais de 60%, na época tinha sido 70 e poucos por cento, se frustraram com um relacionamento que sonhavam. Não é interessante isso? Olha outra coisa aqui que eu também separei para você. Mais de 60%, há 2 anos atrás, admite que perderam boas oportunidades porque ainda estavam comprometidas com as pessoas erradas. Lógico, às vezes a pessoa que Deus separou para você, ela não tem aquele biotipo, não tem as características que você está procurando, mas ela está pertinho de você. E se você é uma pessoa séria, um cristão sério, e você está namorando com alguém, você não vai estar flertando com outras pessoas, nem fazendo teste, drive com outras pessoas. Então, quando você está ocupado com a pessoa errada, você está deixando de estar com a pessoa certa. A última pergunta que eu achei interessante, foram várias coisas que foram pesquisadas, mas esse também deu mais de 60%, confirmaram que os relacionamentos mais duradouros e estáveis ocorreram com pessoas que elas não imaginavam. Olha que coisa interessante. Isso é verdade. Tá certo? Às vezes essa expectativa, essa procura, esse desejo de arrumar logo alguém, porque todo mundo está arrumando, porque as pessoas vão cobrando, essa cobrança social, ela atrapalha muito, porque deixa você querendo estar com alguém de todo jeito para não estar só. Olha, antes só do que mal acompanhado. Tem um filme no YouTube muito legal, uma comédia que fala sobre isso. Antes só do que mal acompanhado. Não entre nessa. Por que essa ansiedade e está procurando de todo jeito uma pessoa que Deus já separou para você atrapalha? Porque isso vai gerar em você ansiedade, isso vai gerar em você insegurança, isso vai gerar em você medo de ficar só, solidão, a necessidade de estar respondendo socialmente. Olha só, se Deus separou a pessoa certa para você, essa pessoa também não virá na hora que você quer. Ela virá no momento que Deus acha que é importante e oportuno que você comece um relacionamento. Deus tem momentos diferentes na vida da gente. Eu vou falar esse texto em outros momentos, mas eu devo lembrar para você o que diz em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então há tempo de namorar e há tempo de não namorar, de investir em outras coisas. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 24, verso 65. Dá uma pausa. Eu quero que você acompanhe esse texto comigo, tá certo? É importante que a gente leia juntos esse texto. Está com a Bíblia na mão, papel e caneta para fazer suas anotações. Vamos lá. Gênesis 24, capítulo 60, versículo 65. Achou? Abriu? Muito bem. Olha o que vai dizer nesse texto. Achou, gente? E como é que você vai me responder? Eu fico perguntando como você vai me responder. Não vai responder nunca. E perguntou ao servo, isso é Rebeca,
Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. Olha que coisa interessante. Rebeca aceitou vir e iria conhecer agora o seu futuro marido, escolhido por Deus para a vida dela também, Isaque. E onde é que Isaque estava? Durante a procura da sua noiva, durante o momento mais importante da sua vida, Isaque estava no campo, trabalhando. Ansiedade zero, preocupação zero, porque ele sabia, aprendeu com seu pai, de que Deus já tinha separado a melhor pessoa para ele. Percebe isso? Você entendeu isso? Então o que é que isso ensina para a gente? É que frequentemente a pessoa certa aparece quando não estamos procurando. A pessoa certa aparece quando a gente está trabalhando para o Senhor. A pessoa certa aparece quando a gente está estudando, quando a gente está vivendo a vida, quando a gente está vivendo os sonhos de Deus, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. A pessoa certa, ela chega e as circunstâncias vão favorecendo e há uma confirmação no Senhor. Cuidado com essa angústia de estar procurando a pessoa certa, porque frequentemente a gente acha a pessoa fácil, a pessoa perto, mas não a pessoa certa. A pessoa que Deus escolheu, deixa eu acompanhar aqui o estudo para não me perder, a pessoa certa que Deus escolheu nunca será contrária à sua palavra. Agora a gente vai ver vários textos muito interessantes, certo? Será que Deus daria uma ordem que atrapalharia o plano dele na sua vida? Deus ia entrar em contradição? Deus ia criar uma regra que impedir que você fosse feliz? Deus ia criar uma regra, um princípio, um mandamento que impedir que algo de bom que ele planejou para você acontecesse na sua vida? Qual é a lógica disso? Nenhuma. Pelo contrário, são os seus princípios, são os seus mandamentos, são as suas regras que nos conduzem à pessoa certa. Quem quebra os princípios acha a pessoa errada. Quem segue os princípios e os mandamentos de Deus termina achando a pessoa certa, porque é o caminho de Deus. E há 4 princípios, dentre muitos, eu quero trabalhar pelo menos 4 princípios que você precisa estar muito atento para que você não escolha pessoas erradas. Isso precisa ser analisado agora, enquanto é namoro e noivado, porque depois é tarde demais. Depois que casar, depois que eu orar por você, até que a morte separe. Entende? É muito importante você entender essa responsabilidade. O primeiro princípio é a origem familiar. Observe o histórico, o tratamento e o relacionamento deles com a família, com os pais. A forma como o homem ou a mulher trata seus pais, ela vai tratar você. O tipo de relacionamento que ela tem com os familiares dela, provavelmente ela vai ter com seus familiares também. Existe exceção à regra? Existe. Mas nós estamos falando de um comportamento mais padrão, o que acontece com a maioria das pessoas. Então você poderá sofrer muito. É interessante que se você pegar Gênesis 24, 4, e você já leu esse capítulo todo em aulas anteriores, no estudo anterior, não deixe de assistir o primeiro antes de assistir esse, você verá que a recomendação de Abraão foi: não pegue ninguém fora da minha parentela. Eu quero que você vá na casa dos meus familiares. Então veja, qual era a preocupação de Abraão? Era a origem familiar, entendeu? Pegar pessoas que teriam a mesma fé, o mesmo pensamento, o mesmo tipo de criação, o mesmo estilo de vida, porque isso vai somar e vai haver essa empatia. Você viver com pessoas que têm um estilo de vida totalmente diferente do seu, vai dar errado, pode não dar errado, mas vai ter muito atrito, vai ter muitos momentos aí para se ajustarem, porque são pensamentos diferentes. Um acorda tarde, outro acorda cedo, um só dorme com o outro na cama e tal, e aí vai impondo isso aos outros, isso gera muito conflito depois. Então segue essa dica aí para você. Segundo princípio, personalidade e caráter. A Bíblia nos dará vários exemplos que eu quero que você leia todos eles aqui. Por exemplo, Provérbios 15, 19, fala sobre o preguiçoso. Imagina que você é uma pessoa que está estudando e querendo melhorar de vida e você casa com alguém que é acomodado, preguiçoso, que não tem a mesma ambição. Isso vai dar problema. Provérbios 22, 24 fala sobre aquele que é briguento, aquele que é ruento, aquele que vive criando discussão por tudo. Muito cuidado. De repente, já no namoro ou no noivado, vocês entram em discussões que terminam partindo para grosseria, para ofensa. Vai-se embora para casa com raiva. Passa 2 dias sem falar. Minha gente, leia o que diz em Provérbios 22, 24. Isso certamente
vai trazer problema no casamento. Se isso não for tratado e mudado agora, no namoro e no noivado, no casamento isso vai vir com muito mais força, porque agora quando você briga, cada um vai para sua casa, mas quando estiver no casamento, vocês vão ter que dormir juntos. Uma outra coisa que a Bíblia fala, Provérbios 28, 25, leia aí, Provérbios 28, 25, fala sobre a questão da pessoa que é orgulhosa, vaidosa, que se acha melhor que o outro, que tenta diminuir o outro. Muito cuidado, eu tenho acompanhado em gabinete relacionamentos fragilizados por causa de pessoas que hoje se sentem diminuídas pelo seu cônjuge, humilhadas, constrangidas em público. Isso dá problema, muito cuidado. Se a pessoa já faz isso hoje, ela fará no casamento, isso precisa ser tratado ou evitado, esse tipo de gente. E Provérbios 25, 24 fala do falador. Sabe aquele gotejar contínuo? Leia o texto. Provérbios 25, 24. Fala de pessoas que de tudo fala, de tudo reclama, é constante, traz assunto lá do passado, traz de novo, e uma coisa que não tem nada a ver, já liga e fala de novo. Se isso não for cuidado agora, será problema. A Bíblia, quando nos coloca esses princípios, é para a gente evitar esse tipo de gente. É para a gente ter ciência de que esse tipo de gente trará problema para a nossa vida. Um outro princípio, vida cristã. 1 Coríntios 5, 11. Leia esse texto. Paulo vai falar para crentes que vivem com certos tipos de comportamento, nós não devemos nem andar com eles, nem nos associarmos a eles. É muito sério, 1 Coríntios 5,11. Gente, se Paulo diz que como irmão, como sociedade, como convivência, a gente não deve estar junto, nem caminhar, nem se juntar com esse tipo de gente, imagina um relacionamento. Imagina para namorar, noivar e casar. Se a pessoa não tem vida cristã, se a pessoa está na igreja, mas não é um crente de fato. Nem todo mundo está dentro da igreja é crente. É cristão ainda, salvo, transformado. Muito cuidado com isso. Quarto e último princípio, incompatibilidade da fé. Veja o que é que Paulo agora vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Ele fala sobre o jugo desigual, ele fala sobre a incompatibilidade de luz e trevas. Então, se em 1 Coríntios 5,11 ele falava dos falsos cristãos, ele agora fala daquelas pessoas que declaradamente não são cristãos, são de outra religião. A Bíblia diz que não haverá comunhão, nem concordância entre luz e trevas. Qualquer opção que quebre um desses princípios, que eu quero que você leia os textos para responder as perguntas que eu faço lá no estudo, não espere que seja de Deus. Não é de Deus. Não vai abençoar a sua vida. Esse estudo foi um pouquinho maior, mas vamos seguir. Terceira pergunta. Deus te abençoe. Responde, manda as perguntas. Eu quero acompanhar a tua vida para esse casamento ser uma bênção ou não. Para que você não deixe de estar com a pessoa que Deus escolheu para você. Deus te abençoe.